Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano. Vamos para a nossa quinta aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje a gente vai continuar o que a gente estava falando nas nossas últimas aulas. Você lembra que na nossa última aula, inclusive, a gente estava conversando bastante sobre movimentos tenentistas. Hoje a gente vai dar prosseguimento e falar do desdobramento disso. O que aconteceu no Brasil pós-movimentos tenentistas, pós a coluna Prestes. Bem-vindo à nossa aula de hoje, que você já está com o caderno preparado, o material preparado, tudo prontinho para você fazer as anotações. Já mandou todo mundo de casa ficar bem quietinho aí para você poder se concentrar na aula de hoje. Bem-vindos à nossa aula e hoje a gente começa então. Lembra lá se você quiser falar comigo, você tem redes sociais também, mas tem ali o título da nossa aula de hoje que a gente já coloca aqui para você. Tá ali, ó. Nono ano, eu sou o Marlon Peterlini e hoje a nossa aula 5 é sobre a Revolução de 1930 e o iniciozinho do governo Getúlio Vargas. Então, Revolução de 1930 e o comecinho do governo Getúlio Vargas, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos embora começar então? Já que aí você não tem muita coisa para anotar, então vamos começar. Para a gente começar, tem uma imagem para a gente começar a conversar aí, que é bem legal, bem importante. Dá uma olhada nessa imagem. O presidente Getúlio Vargas, durante um evento do Dia do Trabalhador, no 1º de maio de 1941, dentro do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Lembra, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil até 1960, e São Januário era o maior estádio do Brasil até a construção, era o maior estádio da capital do Brasil até a construção do estádio do Maracanã, para a Copa do Mundo de 1950. Então ali é o lugar ideal para o governo reunir as pessoas, e o Getúlio Vargas então fazia bastante isso. Repara o Getúlio Vargas, esse senhor que está aqui na foto, mais alto, em pé, de terno preto ali no teu cantinho esquerdo. Ó, o Getúlio Vargas cercado pela população. Ver políticos cercados pela população é normal atualmente? Você costuma ver muito isso quando o político sai às ruas, sempre cercado pelo povo, o povo em volta querendo falar. É normal? Você já conseguiu ver isso na sua cidade, na sua região, com alguém que é um político, que ocupa um cargo público, sempre cercado pela população? O que você pensa sobre isso? Sobre um político ser cercado sempre pela população? Você apoia, você não apoia? Você apoia se for para falar bem do político? Você apoia desde que seja só para falar mal daquele político? O que você acha de um político estar sempre cercado pela população? Essa é uma reflexão bem atual, né, para os nossos dias aí. Como você vê essa situação hoje em dia? Você apoia, você é contra? Como que você analisa? Para falar até sobre isso, você vai reparar aqui uma palavra, não na aula de hoje, mas vai aparecer muito em próximas aulas sobre Getúlio Vargas. Populismo. Você já ouviu falar muito sobre isso? Populismo? Não, nunca ouvi falar. Depois você dá uma pesquisadinha nesse termo, anota ele aí. Porque a gente vai falar dele não na aula de hoje, mas nas próximas. Mas a aula de hoje vai te dar uma ideia de quem é este carinha que está na foto? Getúlio Vargas. Quem é o nosso GG? E como assim populismo? Você vai ver nas próximas aulas como ele lidava com isso e como ele colocou esse costume político muito aqui no Brasil. Então, vamos falar sobre Getúlio Vargas. E tudo sobre Getúlio Vargas começa na Revolução de 30, mas antes de falarmos da Revolução de 30, da aula de hoje, vamos relembrar para você a última aula. Isso. Tem gente que ficou até bravinho. Eu não consegui copiar nada na última aula, ficou rápido o último slide. Olá, não pensou na gente. Tá aí, criança, para você. O mesmo, última telinha da nossa última aula, que era, na aula de hoje você aprendeu o quê? Então tá aí, na aula anterior, o que você aprendeu? Para você dar uma revisada, copiar quem não conseguiu copiar. Pronto, tá resolvido, viu? Então, ó, tenentismo, ele é um movimento feito por militares que questionavam o poder das oligarquias. Eles queriam o fim da corrupção e o fim do voto de cabresto, principalmente. Então eles queriam o fim dessas duas coisas, da corrupção e do voto de cabresto. Eles questionavam o poder dessas poucas famílias ricas que dominavam a política brasileira, as oligarquias.
Duas revoltas principais, uma aconteceu no Rio de Janeiro, a revolta dos 18 do Forte, que foi no dia 5 de julho de 1922, e o 5 de julho de 24 em São Paulo. Lembra o movimento liderado lá pelo Miguel Costa e pelo Isidoro Dias Lopes? Então você tem duas revoltas do movimento tenentista, que era formado principalmente por oficiais do Exército e quase na totalidade tenentes e capitães do Exército. Eram os principais ali, os cabeças desse movimento. Como consequência do tenentismo, a Coluna Prestes, que foi uma grande marcha pelo interior do país para tentar o apoio do povo. O apoio do povo para quê? Para eles conseguirem mudar a república, moralizar o país, fazer um país sem corrupção, um país mais moralizado. E eles percorreram aí cerca de 25 mil quilômetros a pé, marcha pelo interior do país. Você vai lembrar isso da última aula. Viu como agora deu tempo de você copiar, tranquilinho? Quem já tinha copiado, printado a tela, legal. Quem não tinha ainda, teve oportunidade aí agora. Você que já tinha feito, deu uma revisadinha bem boa. Lembra que foi isso na última aula? Grupos de militares contra o poder das oligarquias, querendo mudar a situação política do país, o panorama político do país, saindo então para tentar fazer isso na prática. Rio de Janeiro e São Paulo, duas revoltas, e depois a Coluna Prestes, que se encontraram ali as duas colunas em Foz do Iguaçu, formaram a Coluna Prestes e saíram andando pelo país, pelo interior do Brasil, para conseguir o apoio do povo. Lembra que eles, no comecinho de 1927, já exaustos, desgastados, eles fugiram para a Bolívia. Então não deu certo o tenentismo. Mais ou menos. O tenentismo colocou ideias para alguns grupos de pessoas, para alguns grupos sociais. O tenentismo colocou algumas ideias, então, aparecendo aí. E meio que mostrou, há chances de mudarmos o país. Tem como mudar. Então, vamos para a aula de hoje para falar nisso. 1930, um marco na história do Brasil. Uma data significativa, 1930, para a história do Brasil. Como assim? Washington Luiz, ele era de São Paulo e ele era o presidente do Brasil, que foi eleito em 1926. O Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista, de São Paulo, foi eleito presidente em 1926. É esse cara da foto aqui para você ver ele, bem legal, bem bonitão, que está aparecendo bem no meio da sua tela aí. Isso, o Washington Luiz. Você lembra da política do café com leite? Está até sublinhado na sua tela. Política do café com leite, que você viu lá na primeira aula gravada? Isso. Lembra? São Paulo e Minas Gerais se revezavam na escolha do candidato a presidente. São Paulo e Minas Gerais se revezavam na escolha do candidato a presidente. Se o presidente atual fosse de Minas, o próximo seria de São Paulo. E depois, esse de São Paulo indicava alguém de Minas Gerais, e aí ia essa troca entre Minas e São Paulo, mas sempre o acordo entre Minas Gerais e São Paulo, que eram os dois estados mais ricos e mais populosos do Brasil também. Então, mais ricos e mais populosos se uniam e mantinham o poder da escolha do presidente, o poder na mão deles. Então, e o Washington Luiz é um desses representantes da política do café com leite. Ele é de São Paulo. Na eleição de 1930, por esse acordo da política do café com leite, o governador de Minas Gerais, chamado Antônio Carlos, deveria ser o indicado. Se o presidente é Washington Luiz de São Paulo, o próximo deve ser então alguém de Minas Gerais, pelo acordo da política do café com leite. Mas o Washington Luiz, o presidente do Brasil, esse da foto que está aí, ele escolheu o governador de São Paulo, o Júlio Prestes, e indicou o Júlio Prestes como candidato do governo na eleição presidencial. Olha a treta. O presidente do Brasil, que era de São Paulo, deveria indicar alguém de Minas. Mas o presidente do Brasil, que era de São Paulo, indicou alguém de São Paulo. E aí Minas Gerais ficou louca da vida. O governador de Minas, o Antônio Carlos, ficou muito doido. Ele não aceitou essa decisão de jeito nenhum. Então o Washington Luiz aí deu uma mudada no cenário político nacional. E
Minas Gerais, então, revoltada com isso, se aliou ao Rio Grande do Sul e à Paraíba. E eles, os três juntos, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, os três juntos criaram a Aliança Liberal. E eles lançaram como candidato a presidente da República Getúlio Vargas, que era gaúcho, e da Paraíba, o João Pessoa, que era governador da Paraíba, como candidato a vice-presidente. Importante, nas eleições do Brasil até 1930, então até essa eleição, a população votava no candidato a presidente e votava em quem elas queriam que fosse o vice-presidente. Então podia ser eleito o presidente de uma chapa e o vice de outra. Diferente do que como nós temos hoje no Brasil, que você vota na chapa inteira. Você vota no candidato a presidente e o vice está junto já naquela chapa. No Brasil até 1930 não, você escolhia o presidente e votava também para vice-presidente. Então, Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e João Pessoa da Paraíba, os dois candidatos da Aliança Liberal. Olha Minas Gerais, que bonitinho. O governador ficou tão bravo com essa história que ele falou: eu nem quero ser candidato. Vou mostrar que Minas Gerais é melhor que São Paulo. Não precisamos nem termos um candidato para ganharmos a eleição. E aí, bem do teu ladinho esquerdo da tela, o cartaz da Aliança Liberal. Tá ali, ó. Para presidente Getúlio Vargas. E embaixo, vice-presidente João Pessoa. E o nome Aliança Liberal. Professor, eu tô vendo que a aliança é com 2 L's. Sim, era como se escrevia à época. E aí você tem a imagem dessa mulher que representa a liberdade. Aliança Liberal, essa união pela liberdade. Aliança dá a ideia de união, liberal, de liberdade. Então a união de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba para dar liberdade para o Brasil. Então você tem isso aí. O cartaz então, de candidatura do Getúlio Vargas e do João Pessoa. Ali do ladinho, na outra foto, você tem uma rara foto dos dois juntos. O Getúlio Vargas, o sem bigode, aqui de paletó preto no meio, e do lado dele, o João Pessoa, já com bigodinho ali. Os dois de terno preto bem no meio. Getúlio Vargas, mais à sua esquerda, e do lado direito da sua tela, mais ao lado direito, também de terno preto, o João Pessoa. Tá aí os dois em 1930, essa foto aí deles. Então, os dois candidatos a presidente e vice-presidente do Brasil, o Getúlio Vargas e o João Pessoa desse outro ladinho. Certo? Então você conheceu aí os dois, duas figuras, os dois bonitões estão aí, que eles estão tentando tirar São Paulo da política nacional. Estão tentando vencer o candidato de São Paulo, o Júlio Prestes. Aliança Liberal contra o Partido Republicano Paulista, do Júlio Prestes. Certo? Continuando. Aqui está melhor para você ver o Getúlio Vargas. Tá aí, no seu canto direito da tela, bem mais fácil de você visualizar agora. Essa é a foto dele oficial. Repara aí, Getúlio Vargas, o gaúcho, uma foto oficial dele. Fica mais fácil gravar a carinha dele, o rostinho dele, porque nas próximas aulas a gente vai ver muito essa imagem do Getúlio Vargas, então é legal você gravar o rostinho dele aí, que ele é um desses personagens importantes da nossa história. As propostas do Getúlio Vargas, da Aliança Liberal, tem 4 colocadas aí na sua tela. Você tem como proposta, criação do voto secreto imediatamente. Vamos acabar com o voto aberto, com o voto de cabresto. Incentivo à indústria nacional. Não só incentivar a produção agrícola, mas também que o Brasil tenha uma própria indústria, que o Brasil tenha uma indústria forte, que o Brasil consiga produzir mais, importar menos. Então incentiva a indústria nacional, que repara, junto com a propaganda de vamos incentivar a indústria nacional, vamos então criar empregos. A indústria gera muitos empregos. Então você tem uma proposta também para a galera pobre aí nessa ideia. Criação de empregos através da valorização da indústria. Também criação, então, de leis trabalhistas, leis de proteção ao trabalhador e anistia aos tenentes rebelados. Anistia quer dizer perdão. Anota no teu caderno, anistia é perdão. Então, onde você anotou anistia, coloca embaixo, em cima, pequenininho aí, perdão. A promessa dele é, nenhum dos integrantes do movimento tenentista vai ser punido por ter feito todas essas ondas de revoltas e por ter andado pelo Brasil falando mal do governo. Ninguém vai ser punido por isso. Essa era a promessa de campanha do Getúlio Vargas.
Se você reparar bem, as 4 propostas elas são muito ligadas à camada mais pobre da população, ao povão em geral, na verdade. Voto secreto, a ideia de acabar com o voto de cabresto, eu posso votar em quem eu quiser, então tirar o poder da oligarquia. Incentivo à indústria nacional, mais empregos sendo gerados, a população então tendo agora acesso a um salário que fosse, a um salário e ao emprego, que desse dignidade a essa família, que parasse de depender do coronel lá no interior. Leis trabalhistas, lembra? Desde a nossa aula 3 lá que se teve o movimento operário, pedindo, então, que fizeram greves, que fizeram movimentações, pedindo leis trabalhistas. Então o Getúlio promete agora colocar isso em lei, levar isso para ser colocado em lei. Essas leis trabalhistas que os operários tanto queriam lá no Brasil. Então, de novo, uma proposta voltada à galera, às classes mais populares, a galera, ao povão mesmo. E anistia aos tenentes rebelados, e aí para mostrar que, olha, eu estou dando apoio àquele movimento tenentista. Aliás, se você reparar bem nas propostas, elas vão muito de encontro com as ideias do tenentismo. Com as ideias que a gente viu lá na aula passada, com as ideias lá da revolta dos 18 do Forte, com as ideias lá daquele movimento de São Paulo de 5 de julho de 24, com as ideias da Coluna Prestes. Estão muito parecidas as ideias. Sim, o Getúlio Vargas pega carona nisso. Pega carona nessas ideias e coloca como propostas de campanha dele isso. Tem mais um fato, além dessa briga São Paulo, Minas Gerais, rompeu a política do café com leite, Minas Gerais se aliou com o Rio Grande do Sul e com a Paraíba, formaram a Aliança Liberal. Tem mais um fato importante nessa disputa eleitoral de 1930. A crise de 1929 nos Estados Unidos, que a gente vai ver mais pra frente ainda. Essa crise econômica que começou nos Estados Unidos afetou o mundo todo, afetou o setor produtivo do mundo todo. E claro, se afetou o setor produtivo do mundo todo, o Brasil, qual era o principal produto do Brasil de venda, de exportação? Café. Você estudou isso lá desde o 8º ano, você está já sabendo isso bem na ponta da língua. Principal produto do Brasil, café. E claro, afetou a nossa venda de café. Se o mundo está com menos dinheiro, o mundo está comprando menos café. Prejudicou o Brasil. Então, isso aumentou o descontentamento com o governo do Washington Luiz. A ideia de que o que o governo está fazendo para o Brasil não perder tanto, para o Brasil voltar a vender bem o café. Então, alguns cafeicultores também ficaram mais bravinhos aí com o governo federal. Lembra? Minas Gerais era o 2º estado maior produtor de café no Brasil. Só perdia para São Paulo. Então você tem muita gente de Minas também insatisfeita com Washington Luiz, com o presidente atual. E o Washington Luiz, então, além de tudo, indica outro paulista para o governo. Então Minas tem um rompimento muito forte com o governo federal. Então, descontentamento de vários setores do Brasil, tanto os mais ricos, produtores de café, quanto a população mais pobre, por causa da falta de ação do governo federal para conter a crise de 29 aqui no Brasil. E você tem um candidato chegando com propostas diferentes para tirar o poder dessas oligarquias. Repare que as propostas do Getúlio vão bem nesse caminho de chega de oligarquia, dá o poder para o povão. Continuando. E aí, continuando falando de 1930, a eleição ela aconteceu dia 1º de março de 1930. 1º de março de 1930. Hoje, a eleição no Brasil, atualmente, ela sempre acontece no 1º domingo de outubro. E aí varia conforme a data, mas é o 1º domingo de outubro. Nas cidades onde há segundo turno, ou nos estados, eleição presidencial, eleição geral, onde há segundo turno, ele normalmente é feito 3 semanas depois. Então a eleição ela acontece dia 1º de outubro e o segundo turno 21 dias depois. Normalmente essas são as datas atuais no Brasil. Mas até 1930 a eleição era no comecinho do ano, em março. Então 1º de março, eleição no Brasil. E o resultado foi divulgado dia 21 de maio de 1930. Não está errado o que está escrito aí. Não é 21 de março, é 21 de maio. Olha que complicado. Os votos no Brasil não eram urna eletrônica, como você tem lá, quando a família chega, digita os numerozinhos na urna, pronto, acabou, é isso aí. Não, eram votos em cédulas de papel.
Então lembra que você tinha que chegar, anunciar seu voto, ele era anotado numa cédula de papel e colocado na urna para depois ser contado. E numa época sem transmissão de TV, com telefone ainda pouco acessível no Brasil, ou com dificuldade dessas ligações, telégrafo muito pouco ainda, então muita dificuldade de comunicação, a eleição no Brasil era um processo muito mais lento. Essas eleições gerais, as eleições nacionais, era um processo lento. Então, por isso, é mais de 2 meses para ser divulgado o resultado oficial. A posse do presidente, mais demorada ainda. Só em 15 de novembro. Por que 15 de novembro? Você aprendeu no comecinho do ano na escola, a data da proclamação da República no Brasil. Então, já que temos agora um presidente da República, ele assume no dia, nessa data em que se comemora a República no Brasil. Então, eleição em março para posse em novembro. Olha quanto tempo. Para do tempo do candidato vencedor formar o seu gabinete, o seu ministério, chamar as pessoas ali para assessorar ele, para formar todo um governo e já assumir. Hoje a eleição no Brasil acontece em outubro e a posse ali em 1º de janeiro. O tempo é muito mais curto, porque as informações circulam muito mais rápido também. Há uma agilidade hoje muito maior nessa formação de governo, para se conseguir todas as informações necessárias. E nessa eleição, o Júlio Prestes, candidato do Partido Republicano Paulista, indicado pelo presidente Washington Luiz, venceu a disputa. Ele ganhou, o Júlio Prestes ganhou do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas perdeu. Cerca de 5% da população compareceu às urnas. Por que só isso, se hoje é tanta gente que vai votar? Pois é. Ei, lembra que o Brasil estava seguindo a Constituição de 1891. E ela era mais restrita nessa questão de votos, lembra? Somente homens maiores de 21 anos, alfabetizados, que podiam participar da votação. Então você tinha uma dificuldade maior em ter todo mundo participando. O Júlio Prestes foi eleito com cerca de 1.090.000 votos, então um pouco mais de 1 milhão, e o Getúlio Vargas teve cerca de 780.000 votos. Então, se você somar, não dá 2 milhões de pessoas que votaram no Brasil. Foram perto de 1.900.000 pessoas, contando depois votos brancos, nulos e tal. Curiosidade dessa eleição, 1930, não foram só esses 2 candidatos. Teve um terceiro candidato na disputa, Minervino de Oliveira. Olha que nome bonito. O Minervino, ele era um marmorista do Rio de Janeiro, um operário, trabalhava na indústria de mármores do Rio de Janeiro, e ele foi candidato pelo Bloco Operário Camponês, que era ligado àquele movimento operário que a gente viu aí há 2 aulas atrás. O Minervino foi candidato e teve 151 votos para presidente. 151 pessoas votaram no operário Minervino de Oliveira à presidência da República. Mas quem venceu então foi o Júlio Prestes. Dá uma olhada no teu 4º item. A Aliança Liberal acusou de fraude essa eleição. Não valeu! Teve roubo! Teve coisa errada! Essa eleição tá tudo errado, tem que cancelar, fazer outra. O Júlio Prestes não pode ter sido vencedor. Detalhe. Lembra então do voto de Cabresto. Os coronéis vão obrigar a população a votar em quem eles querem. E aí havia uso de fraude eleitoral, tinha gente votando 2 vezes, morto votando, isso era muito normal. Houve fraude ou não? É bem possível que sim. Por quê? No Rio Grande do Sul, a terra do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas teve 100% dos votos do Rio Grande do Sul. Todo mundo do Rio Grande do Sul que votou no Getúlio Vargas. Não teve nenhum voto em mais ninguém, nada. O Getúlio Vargas recebeu todos os votos do Rio Grande do Sul, 100%. É meio estranho. É meio estranho. Então, entre os políticos, qual é a decisão? Já que houve fraude dos 2 lados, o Júlio Prestes, a galera do Júlio Prestes, fez mais, conseguiu ser melhor nessas fraudes que a galera do Getúlio Vargas, e o Júlio Prestes é o vencedor. Até aí, você não tem a Aliança Liberal falando... vamos acabar com tudo, tá tudo errado. Não, eles só estão acusando de fraude. Tá errado esse movimento. Mas eles não estão querendo dar um golpe no Brasil. Até aí não. Mas eles saem falando, houve golpe, houve fraude, houve fraude, houve fraude. Ok? A eleição foi 1º de março, resultado em maio. Em julho, 26 de julho de 1930,
O João Pessoa, candidato a vice do Getúlio Vargas, foi assassinado por brigas políticas internas da Paraíba, casos passionais. Ele era governador da Paraíba, mas ele foi assassinado no Recife, a capital de Pernambuco. Ele estava lá no dia 26 de julho. Um advogado, João Dantas, desafeto político do João Pessoa, entrou no lugar onde o João Pessoa estava lá, reunido com alguns outros políticos em Pernambuco, e deu então 3 tiros no peito do João Pessoa, matou ele na hora. Ele chegou até a ser atendido numa farmácia, mas morreu ali. O João Dantas, vamos à parte da fofoca da aula. Segundo fontes, o João Dantas estava bravo porque havia sido divulgado em jornais da Paraíba cartas que o João Dantas teria trocado com uma amante. O João Dantas era um desafeto político do João Pessoa. O João Dantas então entendeu que era o João Pessoa que tinha mandado publicar essas cartas. E bravo da vida, foi lá e matou o João Pessoa, governador da Paraíba. Repara, até então a Paraíba tinha como capital a cidade chamada Paraíba. Mas em setembro de 1930, 2 meses após o assassinato, foi aprovada por votação a mudança do nome da capital da Paraíba. A cidade deixou de se chamar Paraíba e passou a se chamar João Pessoa, como até hoje. E aí embaixo você tem uma imagem da bandeira da Paraíba hoje. A bandeira da Paraíba que é meio diferente, né? Você tem aí preto, vermelho, a palavra nego no meio. Por quê? Preto, simbolizando os dias de luto que a Paraíba teve pela morte de seu governador. Vermelho, o sangue derramado pelo governador da Paraíba na luta por um Brasil melhor. E a palavra nego no meio, porque ele se negava a aceitar o resultado da eleição. Ele dizia que teve, então, fraudes ali. Ele, então, negava o resultado da eleição, que era uma frase, então, que ele usava muito. Nego. Então, a bandeira da Paraíba até hoje, assim, em homenagem a João Pessoa, que era governador da Paraíba à época, em 1930. Voltando, você retomar a aula, depois do nosso momento fofoca e curiosidades da Paraíba. O Júlio Prestes, candidato de São Paulo, venceu a disputa contra o Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal, que era do Rio Grande do Sul. Isso. Houve acusações de fraude. Houve. Mas, como perceberam que houve fraudes dos dois lados, deixa como tá. Entra em cena esse novo fato político, o assassinato do João Pessoa. O pessoal da Aliança Liberal passou a usar o assassinato do João Pessoa por questões do João Pessoa. O assassinato aconteceu por questões dele, mas a Aliança Liberal passou a usar o assassinato do João Pessoa para se beneficiar politicamente. Como que eles usaram? Atenção! O João Pessoa foi assassinado porque ele estava denunciando os erros da política brasileira, porque ele estava combatendo essa política das oligarquias. O que, só entre nós, segredo, não, ele nem estava assim tão lutando para mudar tudo. Mas a Aliança Liberal usa isso então dizendo: vejam só como esses políticos são malvados, agora são assassinos. Além de ter fraude nas eleições, eles mataram um cara que seria o futuro do Brasil. E tudo isso. Então, parte da população passou a ter uma simpatia pela Aliança Liberal. Eles se apresentam como a moral do nosso país, a chance de mudança do nosso país, porque um dos representantes deles foi assassinado, inclusive tentando mudar o Brasil. Olha isso. Então, o assassinato do João Pessoa foi usado pela Aliança Liberal como motivo para agora vamos para cima. E quem lidera isso? Tá aqui, ó. Opa, um quiz para você antes. Até esqueci dele. Tem um quiz para você responder sobre o que a gente falou até agora. Responde rapidinho que eu já volto com a sequência da nossa historinha. O que era a política do café com leite? Propaganda para os brasileiros tomarem mais café com leite. Não, nada a ver. Nome da fazenda que mais produzia café. Fazenda Café com Leite. Olha que nome bonito. Não, nada a ver. Era uma lei que proibia de tomar achocolatado. Imagina se tivesse uma lei
não pode mais tomar achocolatado de manhã. Quantas crianças iam sofrer agora? E a última, união política de São Paulo e Minas Gerais na escolha do candidato a presidente. Essa ficou muito fácil. Não, não é a Fazenda, criança, não é. É a letra D, essa união política, São Paulo e Minas, escolheu um candidato a presidente. O nome disso, política do café com leite. Mais um para você, responde aí, vai. Você que prestou atenção na aula, essa está fácil. Minas Gerais se aliou com quais estados para formar a Aliança Liberal? Acre e Rondônia. Você não ouviu falar de Acre e Rondônia na aula de hoje, né? Não. Rio Grande do Sul e Pernambuco. Opa, você ouviu falar, lembra? Pernambuco, onde o João Pessoa morreu, tudo. Pode ser. Paraíba e Rio Grande do Sul ou Paraná e Santa Catarina? Com quem Minas Gerais se juntou para formar a Aliança Liberal? A resposta, você prestou atenção na aula, você sabe que é a letra C, Paraíba e Rio Grande do Sul. Facinho essa também. Vamos voltar para a nossa historinha? Olha lá. A Aliança Liberal acusou o governo do assassinato do João Pessoa, de que o governo teria participação, de que o governo teria ajudado no assassinato do João Pessoa. E no dia 3 de outubro de 1930, rebeldes liderados por Getúlio Vargas saíram do Rio Grande do Sul para tirar o presidente Washington Luiz do governo e impedir a posse do Júlio Prestes. Então, repara, o Getúlio Vargas saiu do Rio Grande do Sul, junto com mais um grupo, então, e vão até o Rio de Janeiro com esses dois objetivos. Washington Luiz, atual presidente, suma daqui, e Júlio Prestes, você nem vai tomar posse. Você nem vai vir para o Rio de Janeiro. Então, dois objetivos. Só que, no caminho até lá, em várias cidades passaram, foram abraçados, recebidos e tal. Antes de chegarem no Rio de Janeiro, antes do Getúlio Vargas e seus amigos chegarem ao Rio de Janeiro, uma junta militar, apoiados pelo Getúlio, em acordo com o Getúlio Vargas, uma junta militar tirou o presidente Washington Luiz no dia 24 de outubro de 1930 e entregou o governo para o Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930. Então, o Getúlio não encarou frente a frente o Washington Luiz, uma junta militar antes falou: Washington, vaza daqui, rua, suma daqui, você não é mais presidente do Brasil. Eles assumiram temporariamente a presidência do Brasil até passar para o Getúlio Vargas. Tem uma dica para você ali embaixo, anota ela que é bem legal. É a dica de um site onde tem um texto sobre a Revolução de 1930. Essa revolução que a gente está vendo toda aí. Tem um textinho contando ali bem detalhadamente toda essa historinha que eu contei do assassinato do João Pessoa. Será que era motivo político? Não era? Será que ele pegou a mulher do João Dantas? O João Dantas só tá bravo? Foi inventado as cartas? Sobre tudo isso, tem ali um texto bem legal que vai contar todos esses fatos da Revolução de 30. Além disso, esse texto ainda vai falar sobre: será que todo mundo que escreveu falou a verdade? Como é que as pessoas de diferentes épocas da nossa história veem esse fato da Revolução de 30? Anota aí, dá uma lida depois, que é bem legal para te ajudar. Tá? Tem esse link encurtado ali para você ver, bem facinho. Então, o Getúlio Vargas parte para o Rio de Janeiro para mudar, então, essa política nacional, para tirar o presidente, mas antes a junta militar já tinha tirado o presidente. Olha aqui essa foto, que legal! 31 de outubro de 1930. Mas você falou que o Getúlio assumiu dia 3 de novembro. Calma, criança, calma. Ali você tem a foto. O Getúlio Vargas é esse baixinho, meio gordinho ali na foto, com roupas de militar gaúcho, né? Com uma bombacha, bota ali e tal. Repara o chapéu na mão esquerda dele, ali, bem grande ali, o chapéu de gaúcho. Ele chegou ao Rio de Janeiro nesse dia, 31 de outubro de 1930. Dá uma reparada nesse canto aqui da imagem. Tá quase no meio da tua tela aí. Olha a faixa que está colocada ali quando ele chega. 24 de 10 de 930, eis a paz entre nós. Salve, 31 de outubro de 1930. Tá vendo na tua telinha? 31 de outubro é o dia que o Getúlio chegou ao Rio de Janeiro. E olha então a frase: eis a paz entre nós. O salvador da pátria está entre nós. Chegou o nosso herói, Getúlio Vargas. Lembra lá da primeira telinha que a gente viu? Populismo? Olha já como começa a ser construído aí. O Getúlio Vargas é o nosso salvador. A paz entre nós
é o próprio Getúlio. Do lado dele está a esposa dele ali, então, na imagem. Ei, essa foto é do dia 31 de outubro, mas ele não tomou posse dia 31, é o dia que ele chegou ao Rio de Janeiro. Essa aqui é a foto do dia 3 de novembro de 1930. Então, dia 31, aquela primeira foto ele chegou ao Rio, e dia 3, a foto do dia que ele toma posse como presidente do Brasil. Essa é a foto do dia 3 de novembro. Tá? Essa foto do tio Getúlio Vargas. Lembra, um mês depois que ele saiu lá do Rio Grande do Sul, que ele saiu dia 3 de outubro, dia 3 de novembro, ele assume como o presidente do Brasil. Reparou que importante? O Getúlio Vargas não foi eleito em 1930. Ele não venceu a eleição. Bem forte isso, bem gravadinho na tua cabeça. Ele não venceu a eleição. O Getúlio Vargas, ele chegou ao Rio de Janeiro, vindo do Rio Grande do Sul, e aproveitou-se de um golpe. Podemos chamar de golpe, os militares tirarem o presidente Washington Luiz, impedir a posse do Júlio Prestes e dar o governo nas mãos do Getúlio Vargas. Obviamente que o Getúlio Vargas está participando desse golpe, apoiando tudo isso, sabendo o que está acontecendo. Então ele não foi eleito. O eleito foi o Júlio Prestes, mas que não pôde assumir, foi impedido de assumir então. Ok? Então essa foto bem legalzinha de 3 de novembro de 1930, a posse do Getúlio Vargas. Repara, mais baixinho, gordinho ali no meio ali, o Getúlio Vargas. Você tinha visto a foto oficial dele antes, mais bonitão. Essa é uma foto aí do dia da posse dele. Certo? Então, ó, sobre isso, temos um quiz para você. Vai lá, responde rapidinho que eu já volto. Essa foi bem facinho de responder, eu dei um tempinho ali para você ler em cima, que a questão é um pouco maior, mas facinho. Qual candidato venceu a eleição presidencial de 1930? Venceu a eleição e foi impedido de assumir por causa da Revolução de 30. Então quem ganhou a eleição é a pergunta, tá? Não quem assumiu o governo em 30, quem ganhou a eleição. Presta atenção. A gente falou de Vargas a aula inteira, eu vou marcar Getúlio Vargas. Vamos ver. Luiz Carlos Prestes, foi ele que ganhou a eleição? Não, ele é o líder da coluna Prestes, lembra disso. João Pessoa, letra B, ele era candidato a vice-presidente e foi derrotado na eleição de vice. Júlio Prestes de São Paulo. Boa, Júlio Prestes. Não foi o Getúlio? Não, criança. Lembra? Getúlio não foi eleito, ele não venceu a eleição. Ele virou o presidente a partir de um golpe, onde o presidente do Brasil foi retirado, o eleito foi impedido de assumir e daí ele assumiu como presidente. Então você tem a resposta certa, Júlio Prestes, que venceu a eleição, mas foi impedido de assumir. Então, ó, o que o Getúlio Vargas fez no seu governo provisório? Por que provisório? Provisório é como Getúlio Vargas, ele próprio chamou esse governo dele. Governo provisório. Como assim? O provisório dá para explicar de uma maneira bem simples. Sabe ali na tua casa, quando às vezes acontece, sei lá, cai a porta do armário, o varal não está muito bom, a janela está emperrando, o chuveiro não está tão legal, e sua mãe chega lá pro seu pai e fala, vai lá e conserta a porta do armário, conserta a janela, não sei o quê. Seu pai vai lá e pega um aramezinho, amarra a porta do armário, coloca lá um arame lá dentro, lá, amarra tudo ali, faz bonitinho na dobradiça e deixa lá, coloca o varal de qualquer jeito também e deixa lá. E sua mãe fica brava e ele fala, é provisório, é só eu ir lá depois comprar o material certinho e quando eu tiver um tempo arrumar. Só que aquele provisório que seu pai falou, ele vai ficando por um tempo. Quando você viu, já tá lá uns 5 anos aquele armário provisório, meio amarrado ali que seu pai deixou. Isso.
Lembra disso que você vai entender o governo Getúlio Vargas. Ele disse, é provisório, gente. Calma, é só até arrumar aqui as coisas aqui, já acaba esse meu governo, eu saio fora e tá tudo bem. É provisório, é só rapidinho, só até dar um tempo da gente arrumar as coisas no Brasil. Tirar a força da oligarquia. Só isso, relaxa. Mas ele foi ficando e ficou. E ficou. Tipo aquela porta do armário na sua casa que seu pai arrumou a dobradiça com arame. Você viu lá? Isso. Ó, então o que ele fez esse governo provisório dele para começar a governar? Primeiro, ele afastou os governadores, tirou todos os governadores do Brasil estão fora, afastados. Ele nomeou interventores em seus lugares. E esses interventores, a maioria deles era ligada ao tenentismo. Eram militares que participaram dos movimentos tenentistas do Brasil dos anos 20. Então, lembra que ele pega as ideias do tenentismo? Ele coloca os caras do tenentismo no governo junto com ele. Isso. Então, o que é interventor? Boa, é alguém que faz intervenção, alguém que interfere numa situação. Então, eles entram nos estados para interferir. Eles não foram escolhidos pela população, eles foram escolhidos pelo Getúlio Vargas. Ele botou pessoas da confiança dele nos governos. Então a ideia, repara, é, como está no segundo item, enfraquecer o poder daquelas famílias das oligarquias. E o povo apoiou isso? Tirar o governador eleito, botar alguém que o Getúlio escolheu sem eleição? Entra a habilidade política do Getúlio. Qual é o discurso? Esses caras foram eleitos pelo voto de cabresto, pelo coronelismo, e eles vão ficar com poder sempre para eles. Botando interventores é a chance que eu tenho de limpar os estados do Brasil e a gente poder ter realmente a vontade do povo sendo feita sem a força das oligarquias. E aí o povo, vai lá, Getúlio! Então ele consegue apoio popular nisso. Ele cancelou a Constituição de 1891, cancelou essas leis, que ele dizia que eram leis que davam mais força para as oligarquias. Ele dizia, está cancelado, aí a próprio ele assumiu o governo, é contra a lei, aliás, por isso a gente chama de um golpe, essa revolução. Ele cancela a Constituição e diz, vamos criar uma nova aí mais para frente, vamos esperar. Além disso, ele fechou o Congresso Nacional e as assembleias dos estados e municípios. A justificativa é a mesma. Eles foram eleitos, os deputados, todos foram eleitos ainda usando a corrupção do voto de cabresto, usando a corrupção do Brasil, do uso da violência, do voto aberto, do poder dos coronéis. Tá tudo acabado, esse povo não pode mais ficar aí. Vamos arrancar todos eles. Essa é a justificativa, então, do Getúlio Vargas. E o povo, boa parte do povo apoia isso, por esse discurso dele de moralizar a política do Brasil. Lembra que já era um pedido dos tenentes, e o Getúlio resgata, moralizar a política. E lembra da crise de 29 que baixou o preço do café. Por que baixou? Porque ninguém mais queria comprar café do Brasil, ou melhor, diminuiu a venda do café do Brasil e isso acabou baixando os preços. Então, para ganhar também um apoio ali com os produtores de café, o Getúlio Vargas faz uma política também com eles. Qual é a política? Tá ali, ó, para segurar o preço do café, para elevar, para manter o preço um pouquinho mais alto, não baixar tanto, por causa daquela crise, ele mandou queimar milhões de sacas de café em 1931. Milhões! Durante todo o governo do Getúlio, que foi até 1945, esse primeiro governo, que a gente vai falar mais para frente, cerca de 70 milhões de sacas de café foram queimadas. Cada saca de café são 60 quilos. Então, repare, no período todo, 70 milhões. Era 3 vezes o consumo mundial de café. O Brasil queimou. Por que queimou os estoques? Com menos café estocado, agora o preço pode subir, porque agora tem menos oferta de café. Lembra da oferta e da procura? Então, com menos oferta de café, o preço volta a subir um pouquinho. Então, por quê? De 1929 até 31, o café estava com 1/3 só do seu valor. Exemplo, se a saca de café era 60 em 1929, em 1931 ela estava valendo 20. Caiu bastante. Então, para subir o preço do café e agradar o produtor de café, o Getúlio Vargas manda queimar sacas de café que você tem aqui. Então, a foto do gabinete ministerial do Getúlio em 1931, ele ali no meio, o baixinho, bem no meio ali, de terno mais claro ali, o baixinho, meio gordinho, Getúlio Vargas. Tá ele com seus ministros aí para você ver de novo. E você já viu, quando a gente está falando de Brasil, essa imagem é muito importante.
Como era o Brasil em 1930? Repara que as regiões eram diferentes, os estados eram diferentes. A gente aqui no Paraná morava na região meridional e São Paulo fazia parte da região meridional. Olha aí, essa é a divisão do Brasil de 1913 até 38. Printa, tira a foto dessa telinha que ela é bem importante para você ver isso. Certo? Galera, é isso. Nessa aula de hoje, a gente viu bastante coisa então sobre como que foi a Revolução de 30 e como Getúlio Vargas assumiu o governo no Brasil. É isso, a gente volta na nossa próxima aula para falar, tá, e o que o Getúlio fez no governo dele realmente, além de dominar o poder primeiro. A gente volta na próxima aula, é isso, fui, até!